Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje. Vamos falar um pouquinho sobre configurações de banco de dados e especificamente para aquelas pessoas que utilizam PostgreSQL, tá, pessoal? Se você já observou e já notou que as suas consultas, os seus selects estão ficando um pouco lento, você já investigou todas as partes de índices, cláusula where, joins, subselects, e mesmo assim continua lento, quem sabe você não está configurando o seu Postgre da melhor maneira. Então, o Postgre, já para começar aqui, ele existe uma configuração que é o PGTune. O que é o PGTune? É uma forma de configurar ele para aproveitar o máximo da capacidade do seu banco de dados, combinando com o seu sistema operacional. Essa configuração a gente faz num arquivinho chamado postgresql.conf, tá? E aqui eu separei 4 flags importantes aqui para vocês. A primeira flag é o shared buffers. A segunda flag é o effective cache size. A terceira é o maintenance workmain. E a quarta é o workmain propriamente dito. O que faz cada flagzinha dessa? Então vamos especificar aqui um pouquinho. O que é o shared buffer? Shared buffer ele define a quantidade de memória que o banco de dados utiliza para os buffers de memória compartilhada. Então, imagine o seguinte, imagine que você está trabalhando em uma biblioteca, você está lendo uma porção de livros, né? E se você tiver uma mesa grande onde tu pode deixar esses livros, né, que você usa frequentemente, você não vai precisar ir até a estante toda vez que precisar consultar um livro. Ou seja, o shared buffers é mais ou menos isso. Ele facilita e acelera o teu trabalho, tá? E por que essa flagzinha é importante? Primeiro, ela é importante justamente para quê? Para melhorar o desempenho e também para melhorar a eficiência dos teus selects, certo? Dos teus comandos. A segunda é o Effective Cache Size. O que faz o Effective Cache Size, pessoal? Ele define o tamanho efetivo do cache de disco que está disponível para você fazer uma única consulta. Então, em termos simples, ela é uma estimativa de quanta memória está disponível para você armazenar dados temporariamente quanto o banco de dados processa uma consulta. Certo? Então, imagina que você está organizando uma festa e precisa decidir a quantidade de comida que vai ser preparada. Se você souber antecipadamente que você tem um grande espaço de armazenamento, como por exemplo uma geladeira grande, você pode planejar para guardar mais comidas de forma eficiente. Então, por que usar esta flag? Por que tunar usando essa flag? Primeiro, deixa eu colocar aqui, para um bom planejamento de consultas, tá? Então, para um bom planejamento de consultas e também o desempenho dessas consultas. Desempenho das consultas. Beleza, eu vou botar aqui para baixo para a gente falar do Maintenance Workmain. O Maintenance Workmain ele especifica a quantidade máxima também de memória a ser usada por manutenções, né, por operações de manutenções, como por exemplo um vacuum, um create index, um alter table. Então todas essas operações de manutenção usa essa flag. Então, em termos simples, isso vai definir o quanto de memória o banco de dados pode usar para realizar essas tarefas de manutenção e vai ajudar a manter o teu banco de dados mais saudável. Então, por que isso é importante? Porque ele também melhora o desempenho da sua manutenção. E ele melhora a eficiência na manutenção do seu banco. Beleza. A última flag que eu considero bem importante é o workmain.
Por quê? Ele define a quantidade de memória que pode ser usado por uma consulta. Então, como por exemplo, uma consulta ordenada antes de escrever aí em arquivos temporários. Então, imagina que você está organizando uma grande quantidade de documentos. Se você tiver um espaço, como por exemplo aquela mesa grande, né, da biblioteca, simbolizando muita memória, para espalhar e organizar esses documentos, você começa a trabalhar de uma forma mais eficiente. Então, por que essa flag também é importante? Ela é importante durante o desempenho das consultas e também eficiência na memória. Então, eu salvei aqui para vocês 4 flags que dizem respeito exclusivamente de potência de consulta, manutenção e consultas ordenadas. Ela potencializa a melhora da sua memória e do seu desempenho, a sua eficiência. Tá? Claro que essas são 4 flags apenas. Você pode consultar outras flags importantes que você pode configurar no seu PostgreSQL. Como? Tem um site que é o pgtuning.leopard, tá? Que você descreve aqui para ele as características do seu sistema operacional. Então, por exemplo, o banco de dados que eu vou usar, que eu estou usando aqui na minha máquina, é um Postgre versão 13. O tipo Linux, DB Type, eu posso colocar Mixed Type of Application, quantidade de RAM que eu tenho 32 GB de RAM, eu tenho 8 CPUs e eu estou usando um SSD. Quando eu mandar gerar, o que ele vai fazer? Ele vai trazer várias flags importantes para tunar o seu banco de dados, para deixar ele mais eficiente. Aonde eu devo configurar estas flags aqui? Eu devo configurar no arquivo postgresql.conf, igual ele está falando aqui. No caso do MacBook, ele deve ficar, deixa eu dar um clear, ele deve ficar dentro de library, eu acho. Eu já estou no caminho, ó. Mas ele fica no barra library barra Postgre barra a versão do Postgre, eu estou usando 12 data, tá? Então aqui nós temos um arquivo chamado postgres.conf, postgresql.conf. Então esse arquivo aqui é o arquivo onde você vai modificar essas informações. Deixa eu ver se eu tenho o Nano instalado. Ó, você vai modificar as informações desse arquivo, você vai procurar a flag, por exemplo, Max Connection, e trocar para 100. Tá? Então, todas essas flags aqui você vai trocar aqui no postgres.conf e depois você vai dar um reload, um restart no seu banco e o seu banco vai estar totalmente tunado com a capacidade máxima de eficiência. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha.